Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um nosso Papo Cabeça, um assunto importante. Tivemos uma entrada aí que não consolidou, mas voltamos agora com vocês aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. É muito importante. A gente está trabalhando esse assunto com vocês todas as segundas e sextas-feiras. Hoje nós estamos aqui, Flávio, com um convidado especial. Pois é, e boa noite a vocês também. Nosso Papo Cabeça agradece, a sua participação com a gente. E lembrando que é sempre muito importante que você compartilhe nossos vídeos, nossos lives, para que a gente consiga entrar nas outras casas também com esse conteúdo tão rico e tão pertinente à vida, ao cotidiano de cada ser humano. Desde já eu quero agradecer aqui a presença do nosso convidado de hoje, que é o Dr. Jackson Fernando Jaques, o mais conhecido na região sul como Dr. Jackson, e ele veio hoje para nos abrilhantar com o seu conhecimento em cima da questão de ginecologia, para você mulher que tem seus problemas, tem suas adversidades e quer tirar suas dúvidas agora. O momento é esse, hoje é o momento propício, agora é a hora propícia. E estaremos aqui falando sobre esse assunto de prevenção, até porque nós estamos no Outubro Rosa, Tiago? E pensando no Outubro Rosa, pensamos melhor em vocês, mulheres, falar sobre esse assunto tão interessante para a gente. Com certeza, nós vamos desenvolver esse assunto com vocês, mas gostaria de dar um recado para vocês, rapidinho aqui, lembrando vocês que nós estamos aqui, com certeza vamos acompanhar esse assunto junto com o Flávio Batalha, mas eu quero mandar um recado para vocês. O nosso Papo Cabeça, ele agora está também no YouTube. Terminando o programa, esse programa vai estar disponível, essa live vai estar disponível no YouTube, tá bom? Você que gosta dessa plataforma, com certeza estaremos aí com vocês. Estarei aqui interagindo com vocês, vendo todos os comentários. Pode colocar sua pergunta, como o Flávio bem colocou. E isso é importante, a gente desenvolver, crescer e falar de um assunto tão importante que é o Outubro Rosa. Desde já pedir vocês para compartilhar, tá, gente? Quanto mais compartilhamentos, com certeza alcançaremos mais pessoas, né, Flávio? É muito importante e nós vamos pedir para que o Dr. Jackson dê uma boa noite, mas já no boa noite, já vai introduzir o boa noite dele, mas eu vou fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta, doutor, vem em cima do seguinte: o que seria o preventivo e como funciona o preventivo? O preventivo nada mais é do que uma coleta de um raspado que é feito no colo uterino para se detectar infecções, detectar alguma doença que esteja em curso no colo uterino para que seja tratada, E quando só o preventivo não consegue esclarecer totalmente o que foi detectado, se pede uma colposcopia mais biópsia para que possa chegar. A biópsia se tira um pequeno fragmento do colo uterino para que seja estudado e ver se tem alguma alteração das células ali que já esteja progredindo para um câncer de colo uterino e assim seja tratado antes que ele evolua para um estágio mais avançado e não tenha mais tratamento. Então é uma prevenção de doenças que esteja acometendo o colo uterino, Não só aquelas leucorreias, aqueles corrimentos que são chamados pelo leigo, que devem ser tratados, mas as outras doenças também, Nós temos virose também que acomete o colo uterino através de contato sexual, O mais conhecido é o HPV, Que é um vírus que ele vai infestando, vai infeccionando através de contatos sexuais com pessoas que estejam cometidas pelo HPV, e isso pode gerar um câncer no colo do útero se não for tratado, se não for acompanhado, Então tem que ser acompanhado de perto, Então, porque o brasileiro muitas vezes ele se relaxa no tratamento de doenças que podem ser prevenidas, Então tem que a prevenção de doenças que acometem o colo uterino através do preventivo, que deve ser feito pelo menos de ano a ano, Entendi. Doutor, o senhor tocou num assunto muito interessante
né, o preventivo, ele realmente então ele é a introdução para que se tenha o universo real do que está acontecendo realmente, né, ali com a saúde da mulher. Mas eu digo para o senhor o seguinte, eu vi, né, e li que o nosso país ainda está muito atrasado na questão de realmente trabalhar essa ideia de realmente termos que ir ao médico com frequência, termos o hábito de procurar o médico e realmente nos medicar ali, nos consultar e entender o que está acontecendo com a gente. Eu vi que nós estamos bem atrasados com relação a isso, embora vemos muitas campanhas, né, mas ainda são poucas com relação à eficácia disso. O senhor ainda, né, na questão como médico, o senhor ainda pode falar sobre essa questão de muitas pessoas têm muitos problemas, talvez por esse medo, essa questão de não vou ao médico porque de repente vai aparecer alguma coisa, eu estou com medo disso, daquilo. O senhor ainda passa por muitas essas situações no seu trabalho? Hoje em dia já se quebrou muito esse tabu, essa vergonha que a mulher tem, né? A mulher hoje ela está mais esclarecida, ela procura recursos, né? As pessoas mais idosas são mais difíceis, né, de ter acesso, porque elas têm muita vergonha, de vir ao médico, de ser examinada, né? Então muitas vezes dificulta, né, essa prevenção. Já o homem é pior ainda, né? Porque o homem tem o Novembro Azul e geralmente ele não se abre. O homem tem medo de levar um toque, então é pior ainda, né? Entre os homens. Mas a mulher também sente muita vergonha, porque muitas vezes também os consultórios não tem um local adequado para essa coleta desse preventivo, não tem um biomo, muitas vezes não tem um banheiro acoplado a esse consultório. Então a paciente fica assim, não tem um roupão, um avental para ela vestir, não tem nada muitas vezes nos ambulatórios, falta muita coisa, né, para que a gente possa ter um atendimento de primeira para essas pacientes. O que na verdade realmente, como o senhor falou e os estudos comprovam isso, há um tabu, né, a ser quebrado também. Claro que a gente diz isso com relação a um todo, né, a questão da mulher em si, ter essa vergonha, como o senhor falou, embora esteja quebrando bastante esse tabu hoje, mas também o senhor fala que as condições não são adequadas às vezes. Às vezes as mulheres também ficam um pouco acomedidas por não se sentir tão à vontade, né? Então o Thiago tem uma pergunta para o senhor também aí. Tem algum internauta, Thiago, com a gente querendo fazer perguntas já? Então, eu gostaria de passar para o público aqui, passar mesmo uma interação do público aqui com a gente, assistindo. Várias pessoas estão com a gente. O Adriano Maratinho colocou: parabéns, amigos, vocês estão mandando muito bem. A Angélica Borges, Delmário, Maurivan, Magno, Maradona, Daniela Bianca, Marlúcia, sempre com a gente. Tiago Almeida está aqui com a gente. Daniel Bianca colocou: boa noite, parabéns pelo programa de hoje, muito importante. A Gabriela colocou: show, muito bom. E vários comentários. João sempre está com a gente, gostaria de mandar um abraço para você, João, em nome do nosso Papo Cabeça. Tiago, seria muito bom entrevistar um médico de homem, urologista. Novembro está vindo aí, Novembro Azul, nós vamos estar trazendo também aqui um médico especialista aí. Renata colocou: parabéns, excelente assunto. Estão de parabéns, e a todo o público que estão com a gente, desenvolvendo esse assunto. É o mês da mulher, Flávio, que está aí com a gente, e a gente não pode deixar passar. Lembrando que você que está com a gente aí pode compartilhar os nossos vídeos para que a gente venha desenvolver esse assunto. A live passa rapidamente, mas é um assunto que vai ser desenvolvido, e para mim é uma honra receber aqui o Dr. Jackson aqui, que ele foi o médico responsável por fazer o parto da minha esposa, Renata, meus 2 filhos, Hugo e Iago. E um dado importante, Flavinho, vou deixar você desenvolver o assunto aí do Dr. Jackson, para mim ficar na interação do público, mas uma coisa bacana, que é importante a gente trazer esse dado aqui, gente. O Dr. Jackson, ele fez aproximadamente 12 mil partos, tá bom? Tem 12 mil pessoas andando aí na rua,
que provavelmente passaram pelas mãos aí de Dr. Jackson. Isso para nós é uma honra, tá, Dr. Jackson? Receber o senhor aqui no nosso Papo Cabeça. Alessandro Estevão, Dr. Jackson, o médico que fez mais de 12 mil. Eu pesquisei, né, Alessandro? Você, com certeza, aí um gema aí, mas eu pesquisei e trouxe aí para o nosso público aí do nosso Papo Cabeça. Dr. Jackson, o senhor falou que o homem ele é mais preconceituoso. E por que, no caso, o senhor apontaria a questão da mulher ela se preocupar mais? Talvez é porque ela se preocupa com os detalhes e o homem às vezes passa batido? A mulher, ela vigia mais, né? Ela vigia a sua saúde mais, ela policia, vê se tem alguma coisa diferente do corrimento, ela palpa a mama, né, para ver se tem algum caroço, alguma coisa, sempre ela está alerta, né, para qualquer diferença no corpo dela. E o homem, na verdade, ele realmente é um pouco mais, talvez a palavra não seria essa, mas seria um pouco mais relaxado, né? O homem entende que para ele é uma coisa muito comum viver da forma como ele vive, tá ótimo e tá legal. Preciso de médico para quê? É assim que geralmente o homem comenta com as suas esposas, e isso é um erro. Mas enfim, isso é um assunto que nós vamos tratar no Novembro Azul. Para você que é homem e está com a gente, está nos assistindo aí, o João, por exemplo, que também falou sobre o assunto, nós vamos sim trazer um urologista para falar sobre esse assunto e quebrar também esses tabus que existem entre nós homens. O Flávio, não cortando você, a Angélica Borges colocou uma pergunta aqui pertinente. Oi, boa noite. Gostaria de perguntar se a mamografia via ultrassom, ela também é 100% eficaz no tratamento, Dr. Jackson? Isso aí já vai ser outro assunto que a gente vai abordar mais à frente, mas a mamografia, ela é feita geralmente acima de 45 anos, ou se não, pessoas que têm menos de idade, mas que têm uma incidência altíssima de câncer de mama na família, pode ser feita até antes, mas não tem muito diagnóstico. A mamografia é feita antes de 45, a ultrassom é mais eficaz. A ultrassom da mama, ela diagnostica muito melhor em idades, mulheres mais jovens, né? Mulheres mais de idade, a melhor é a mamografia, né? Prevenção. Então, acredito que tenha aí, Angélica, respondido a sua pergunta, né? E lembrar, gente, para todos vocês que é muito importante que esse programa chegue a outras casas, outros lares e que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E para isso é importante que você que está em casa possa compartilhar aí. Aproveita, eu sei que o assunto é muito gostoso, é muito bacana, vocês querem sugar o máximo aqui, nós também, do Dr. Jackson, né, do seu conhecimento, mas seria interessante se você olhasse no rodapé do seu monitor aí, do seu smartphone também, você compartilha pelo menos com mais uma pessoa. Tá? No mínimo uma pessoa. Por quê? Porque a gente consegue assim chegar e conseguir a atenção de outras pessoas também. Doutor, agora continuando nesse assunto de prevenção, o senhor falou sobre a questão da mama, né? E a partir dos 45 anos é que começa a se fazer esses exames e tal. Eu pergunto para o senhor o seguinte: a gente vê que hoje em dia muitas dessas doenças elas têm sido muito precoces, né? Eu vejo que no caso do homem, por exemplo, a questão da próstata, né? Antes era com 40 anos, agora tem alguns que já conseguem diagnosticar até antes disso e pedindo até que os homens tenham mais interesse antes dos 40 anos. Enfim, no caso da mulher, ela que não tem 45 anos ainda, mas que de repente tem uma certa curiosidade, como o senhor falou que elas são mais detalhistas, existe uma forma delas conseguirem, por exemplo, na questão do câncer de mama, por exemplo, qual é a forma correta dela se tocar, ou como procurar esse exame se de repente ela não for ao médico e de repente conseguir detectar em si própria de repente um nódulo, alguma coisa no seu seio. Como fazer esse toque e o que o senhor pode falar sobre esse assunto? O melhor antes de ir ao médico, né, a melhor coisa é sempre a mulher estar praticando o autoexame. Com os dedos, ela vai palpando a mama, né, progressivamente. Se ela achar alguma alteração, algum nódulo,
alguma dor, ou alguma alteração da pele, ou do mamilo, né? Alguma coisa que ela detecte que está normal, é bom sempre ela procurar o médico para ver se é alguma coisa ou não, certo? Então, como já bem falei, a mamografia acima de 45 anos e o ultrassom abaixo também detecta qualquer alteração no tecido mamário. Então nesse caso, não quer dizer que o câncer de mama, por exemplo, ele só apareça a partir dos 45. Na verdade, isso é uma prevenção, em medicina, em qualquer doença, você não pode falar Precisão categoricamente que só acima de tal idade, só assim, o assado, que vai aparecer essa doença. Existem as exceções, né, em medicina. A medicina, tanto que a medicina não é uma ciência exata, né? 2 mais 2 são 4. Tanto que a medicina é totalmente diferente, né? Então nós temos vários agravantes, não só no câncer de mama, como também em outras doenças, que têm prejudicado muito a saúde do ser humano. Porque a gente bem sabe que hoje, para se produzir alimentos e carnes e outras coisas mais, são usadas coisas que não eram usadas nos tempos anteriores. Então, quer dizer, hoje se usa muito agrotóxicos, hormônios para antecipar a produção de frangos, de boi, de porcos. Tudo quanto a gente come hoje sempre tem alguma coisa que é nociva a nós. Existem os alimentos transgênicos, então muita coisa nos faz mal e leva a gente a ter câncer e outras coisas mais, né? Então, e também hoje em dia a prostituição, vários parceiros sexuais, tudo isso propicia a aparecimento de doenças, tanto na mulher como no homem também. Então, o que acontece é o seguinte, muitas vezes a nossa saúde hoje em dia também, o Ministério da Saúde incentiva mais não a prevenção, e sim o tratamento, né, das doenças. Então, por exemplo, no caso da AIDS, em vez deles falarem assim, a AIDS se adquire através da relação sexual, então você tem que evitar ter muitos parceiros, ter certeza que aquela pessoa não está contaminada, né? Então deveria ser dessa forma. Não, o Ministério da Saúde fala assim, use camisinha para não pegar AIDS. Eu acho uma propaganda errônea, certo? Porque você tem que falar o que provoca aquela doença e como se pode se prevenir. Você não praticando as coisas que venham a aparecer doenças do ser humano. Por exemplo, eu sempre oriento as adolescentes, então são extremamente desinformadas em certas coisas. Por exemplo, por que aparece muito corrimento nas adolescentes e nas jovens hoje em dia? Porque em geral elas usam muita calça comprida, muita roupa fechada, não usam uma calça de algodão. Aí por que eu estou falando isso? Porque isso geralmente você tem que deixar o nosso organismo, toda a cavidade tem fungos, tem bactérias, tem bacilos, que pode ocorrer um descontrole nessa flora e provocar infecções e outras coisas mais. E se você não deixa o oxigênio entrar nessas cavidades, o que acontece? Você propicia a formação de corrimento, de leucorreia, né? Então, quando o médico não fala nada, não orienta, a mulher também já adulta, já casada, ou tem vários parceiros, ela passa a ter muita infecção. Por quê? Não se orienta o modo de se vestir, o modo de se proceder na relação sexual, né? E a gente, por exemplo, no HPV, está provado que a transmissão é via sexual, né? Aí o pessoal pensa, mas só se pega doenças transmissíveis, DST que se fala, doenças sexualmente transmissíveis, através da relação sexual vaginal, vamos supor, né? Mas não, se pega no sexo anal, no sexo oral, né? Está provado que a grande incidência de câncer hoje na boca, no esôfago, é provocada por sexo oral. Doutor, interessante que dentro do assunto HPV realmente seria o assunto próximo que eu ia perguntar ao senhor sobre isso. Mas a gente consegue ainda perceber
que a questão do HPV ele é tão curioso, né? Essa questão desse vírus, que até mesmo na masturbação pode contrair, doutor? É isso mesmo? Pode. Desde que a pessoa já tenha tido contato, né, com outras pessoas. Ele só em si, sozinho, vai contrair, certo? Entendi. O HPV não vem assim, dentro do nada, né? Entendeu? E veio a memória agora também o seguinte, que já existe a vacina de HPV para as adolescentes serem vacinadas. E a gente sabe que muitas doenças no Brasil não estão sendo erradicadas porque o brasileiro parece que não gosta de tomar vacina, né? Tanto que a gente está vendo aí, está voltando sarampo, está voltando febre amarela, está voltando várias séries de doenças porque não tem esse costume de se prevenir, né? O brasileiro não se previne, entendeu? Então, se essas adolescentes forem vacinadas na idade certa, não vai ter HPV futuramente, né? Como assim também a rubéola, né? Teve uma vacinação para a rubéola aí para as mulheres em de idade fértil, né? Que possam ficar grávidas, né? Então, para evitar que quando ela esteja grávida, que ela adquira uma rubéola e venha a ter um filho mal formado devido à exposição ao vírus, né, da rubéola. Olha, gente, pra vocês verem como é importante esse assunto que nós estamos tratando. Quero ler um comentário, Flavinho, aqui, do Roberto Pereira, mais conhecido como Brasília, ex-jogador de futebol do Vasco, inclusive o time que o Flavinho torce aí, colocou que parabéns, além de falar sobre esportes e também é um trabalho de utilidade pública, sou fã, estou dando nota 10 para os apresentadores. Muito obrigado, Brasília. Muito legal. Faz um trabalho bacana demais, tá? Faz um trabalho bacana demais com os jovens. E hoje à tarde eu falei desse programa, ele assistiu aqui, falou que assistiu os vídeos já no YouTube e é muito bom. O Adriano Maratimba está mandando um abraço aqui. Parabéns, amigos, o assunto é super pertinente. Parabéns também ao Dr. Jacques, que sempre foi um amigo da minha família por muitos anos. Dê um abraço na Alcione por mim. Eu li esse comentário, Flavinho, da Alcione, porque eu também, o nosso Papo Cabeça, quer mandar um abraço para a Alcione e ela está aqui nos nossos estúdios. Ela está aqui acompanhando de perto. Alcione, você é muito importante para a gente, tá bom? Você é uma história de superação, um milagre da mão de Deus, com certeza, e é um espelho para muitas mulheres, né, Flávio? Alcione? Na verdade, você é um exemplo mesmo de superação, né, Alcione? Para quem te conhece e te acompanha de perto, como a gente acompanha, e você nos acompanha desde novo, de criança, né, de época de redenção e tudo isso, a gente sabe da sua luta, de tudo isso, e ninguém melhor do que o seu esposo, o Dr. Jackson, né, vir e falar sobre esse assunto de prevenção e tocar nesse assunto também que é tão pertinente do nosso cotidiano hoje. A sociedade hoje está muito desinformada, como o doutor acabou de falar. Em outras palavras, gente, é simples de entender. As pessoas hoje não se interessam tanto por assuntos tão sérios e nocivos à sua saúde, né? A gente vê que muitas mulheres, doutor, eu pude perceber, e conversando até em casa com minha esposa, a gente falava sobre alguns assuntos dessa magnitude, e falando o seguinte, que eu cheguei a ver mães, às vezes, reprovando a ideia do governo federal com essa campanha do HPV em meninas de 11 anos, 10 anos de idade. Mas entendo a questão que a vida sexual também, doutor, ela está muito precoce, né? Está tudo muito, muito rápido, como o senhor falou sobre a questão dos hormônios hoje ingeridos, né? Como, por exemplo, o agrotóxico. Hoje você vê um frango, gente, que nasce, um pintinho nasce com 45 dias, ele está bom para o abate. Ou seja, isso quer dizer que é muito hormônio enxertado, muita coisa. O agrotóxico no alface, no tomate, no pepino, né? Em todas essas verduras, em hortaliças, em tudo isso. E tudo isso, gente, nós ingerimos, como ele falou. Então fica aí a dica do Dr. Jackson para que você, tudo bem, não deixe de comer as coisas que você gosta, mas procure um médico,
né? Seja uma pessoa assídua, né? E tem aquele médico da sua confiança, onde você possa pegar o seu telefone, ligar para o seu médico: doutor, estou me sentindo assim, estou achando isso, porque ele vai arrumar um horário para que você possa se tratar, mulher. Tá? Então é muito interessante que você tenha isso em mente e saiba que o que o Dr. Jacques está falando é sobre prevenção, e que a prevenção hoje, ela é, eu acredito, doutor, né? O senhor pode falar isso categoricamente, mas a prevenção hoje é praticamente 70% de eficácia na hora do resultado de um problema, não? É primordial, né? A prevenção é primordial, né? Para que se você tenha melhor êxito em sua saúde, né? No total, você tem que prevenir. Sim. Hoje a gente tem muita informação, né? Através da televisão, através da internet. Só fica desinformado e sem tratamento quem quer, porque tem recurso, né? Tem recurso para todo mundo. E a gente vê que até no pré-natal as mulheres estão muito assim, não vão, né? Não faz pré-natal. Quando vai procurar o médico já está com alguma doença avançada, alguma coisa que não dá para mais para controlar, muito difícil, né? Então tem que se prevenir, né? A gente vê que há décadas atrás, né, as mulheres se formavam com 14, 15 anos ou até mais, né? Começava a ter a primeira menstruação, né? Primeiro sangramento vaginal. E hoje a gente vê que menina com 10, 11 anos já está se formando, né? Já está aparecendo mamas, pelos, com essa idade, 9, 10 anos. Tem menina com 9 anos já está se formando. E meninas com 13 anos, 14 anos já estão grávidas, já estão ganhando neném. Então, as coisas estão muito avançadas. E tudo, Deus criou de certa forma as coisas que não se pode pular etapas, né? E o ser humano está fazendo isso, né? Não sabe viver em liberdade e acaba metendo os pés pelas mãos e vamos vivendo como nós estamos vivendo dessa forma desordeira. Para vocês terem uma ideia, a idade ideal para uma mulher ficar grávida é provado cientificamente que é de 20 a 30 anos, né? E a gente está vendo que cada vez mais a gravidez na adolescência é uma realidade, e sem contar o transtorno que traz familiar para ela e para a família, O né? Flávio, olha que bacana, o doutor Jacques está falando aqui, a Gabriela Leal colocou: muito bom saber sobre isso, ainda jovem, pois no futuro já tem informações suficientes. Olha só, o doutor Jacques falando referente à idade correta, né? E a Gabriela, uma jovem, assistindo o nosso programa. Eu, por exemplo, Tiago, e aprendendo. Sim, eu, por exemplo, não sabia disso. De verdade, nunca ouvi falar a verdade do senhor, doutor, que a idade ideal seria entre 20 e 30 anos, né? Que bacana, não né? sabia. E é muito interessante, gente, que vocês que estão em casa compartilhem nossos vídeos, tá? Compartilhe, curta também, para que a gente possa conseguir entrar com esse conteúdo em mais lives, ok? Porque é muito interessante e muito pertinente esse assunto nos dias atuais, ok? Doutor, agora o senhor falou sobre essa questão do agrotóxico, o senhor falou sobre o HPV, né? O senhor falou sobre todas essas coisas, né, que acabam culminando em problemas seríssimos, né, se não tratados e se não a prevenção também vindo, né, realmente de forma adequada. Agora eu falo para o senhor o seguinte: a questão das feridas uterinas. Tem mulheres que desconhecem, doutor, essa questão. Como que a mulher pode detectar que pode ter algo com relação às feridas, ou de repente uma dor, um incômodo? Como proceder? A prevenção. O colher preventivo anualmente, que aí vai ser detectado se tem infecção, se tem ferida, se tem que fazer algo mais, como eu já citei, a colposcopia e biópsia, para direcionar mais a pesquisa de alguma lesão mais profunda, né? Então é prevenção. A pessoa tem que estar constantemente no médico para se prevenir, não só na área do câncer de colo, também na área do câncer de mama, né? Então ela tem que estar se autoexaminando, ela tem que estar fazendo ultrassom quando nova, ou se não mamografia quando mais de idade, para estar prevenindo, para estar não deixando que essa doença vá à frente. Por exemplo,
Nós tivemos um caso na família da minha esposa, que a irmã dela, com 34 anos, morreu de câncer de mama. Quer dizer, porque ela era muito vergonhosa, não queria mostrar para ninguém. E quando ela veio mostrar para mim, o câncer estava extremamente avançado, já tinha ido para fígado, para ossos, e não tinha mais tratamento. E nós já perdemos por ignorância dela, de não querer mostrar a mama dela para o médico, ou para mim, ou quem quer que seja, e a perdemos assim de graça, né? Mas quando a gente soube e corremos atrás, já era tarde, né? Infelizmente. Então você percebe, né? Você que está em casa aí, percebe que realmente nunca é tarde e você tem que perder e deixar quebrar esse tabu, tá, gente? Eu sei que existem muitas mulheres, né, doutor? Tem muitas mulheres que têm esses tabus giram em torno de vergonha, né? Essas questões de familiares, né? É importante que você saiba que o médico, ele é um profissional da área, tá? Seja ele homem ou mulher, é um profissional da área. Ele está ali para realmente tentar solucionar o seu problema, né, doutor? De forma mais eficaz possível. Então, seria interessante que as mulheres, por exemplo, conversem com seus esposos, em casa, procurem se informar melhor sobre as coisas e procurem um médico, tá? A dica do nosso Papo Cabeça, procure um médico sempre. Ô Flávio, infelizmente nós estamos chegando ao fim da nossa live, com muita interação do público, que chegou aqui com a gente hoje. O Beraldo Leite colocou aqui, o Beraldo Leite, abraço, parabéns, Thiago, bom programa, um abraço também ao meu irmão, Dr. Jacques, o Beraldo Leite. A Poliana também colocou, como diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar, isso continua muito atual. É o que o Dr. Jacques acabou de falar, aqui pra gente, a prevenção é importante. E para nós, o nosso Papo Cabeça, desenvolver esse assunto hoje é muito importante, trazer o Dr. Jacques num mês muito importante. Traremos ele com certeza outras vezes, Dr. Jacques, porque o assunto é muito vasto, longo, mas eu gostaria de saber, o senhor atende no SUS, a gente sabe aí que o senhor atende em vários lugares, mas eu gostaria que o senhor passasse para o público, aquela pessoa, aquela mulher que quer fazer um preventivo, quer fazer um acompanhamento, o pré-natal, para ter todos os cuidados, onde ele encontra o Dr. Jacques? A gente tem uma clínica no Via Sul, a clínica Jacques. O telefone é 999-57-5550. Então, repetindo, 999-57-5550. Sim. E eu queria falar o seguinte também, que a mulher também tem que fazer prevenção no pré-natal, para evitar doenças como pressão alta, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, que são prejudiciais tanto a ela como ao filho dela. Então são coisas que hoje a gente tem visto crianças nascendo aí portadoras de AIDS, criança com sífilis congênita, que vão ser crianças defeituosas a vida toda. Então são muitas coisas que podem ser prevenidas no pré-natal, que pode ser tratada no pré-natal, e as mulheres não fazem o pré-natal, e depois, quando vão, já estão com várias doenças, várias patologias, e não tem mais tratamento, não tem mais volta, porque já cometeu tanto ela como o ser que vai nascer, né? Olha a importância, olha como o Dr. Jacques abordou, gente. Mulheres, cuidado, um programa que nós fizemos especialmente para vocês nesse mês. E Flávio, eu queria dar um recado antes de passar a palavra para você fazer os agradecimentos aí. Eu gostaria de deixar um recado para vocês. Estamos no YouTube, tá bom? Acompanhe a gente. No Facebook também. As plataformas, no que você sentir mais à vontade, você vai estar acompanhando. Também o Instagram, nós estamos nessas 3 plataformas. E continue com a gente compartilhando os nossos vídeos. A gente não consegue ler todos os comentários, mas com certeza, na medida do possível, depois do programa, nós vamos estar assistindo todo na íntegra também, para estar compartilhando um grupo de amigos, esse assunto importantíssimo, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Nosso Papo Cabeça, você vai encontrar os nossos vídeos lá. A partir, no caso amanhã, já vai estar disponível esse programa de hoje no YouTube,
isso aí, segue a gente, né, Flavinho? Pois é, a gente agradece muito, né, a presença aqui do Dr. Jackson, né, que prontamente nos atendeu para vir fazer o programa com a gente, nos abrilhantar com o seu conhecimento. Agradecer a sua fiel escudeira, sua esposa, seu esteio, a Alcione, que também está bem aqui, nos abrilhantando com a sua presença, sua alegria, simpatia de sempre. Nosso Papo Cabeça quer agradecer a todos vocês que nos acompanham por todo esse tempo e também nesse programa de hoje, e que também compartilhou o nosso vídeo. A você também que esqueceu de compartilhar, fica a dica, compartilhe nosso vídeo, porque é importante para que a gente chegue nas casas de todas as pessoas que a gente puder, levando sempre conhecimento, coisas pertinentes, relevantes do dia a dia. Nosso Papo Cabeça agradece, né, Thiago, a todos que estiveram conosco. Sexta-feira voltamos com um papo bacana e agora vamos falar sobre a política novamente, porque na verdade vai ser o penúltimo dia, né? Falando sobre dia 26, falando sobre os presidenciáveis, no caso agora o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. Ok? Não perca nosso programa na sexta-feira às 21h30. Aguardamos vocês. Boa noite.